a ciência está errada agora, você está certo. No sentido que a imagem que a gente tem hoje, a humanidade, nosso nível de evolução científico, ela dá uma imagem completa do que é a realidade e de como ela funciona. Então, claro, a gente tem muitas suposições na ciência que vão se provar falsas no futuro. Exatamente. Isso aí é incontestável. Pode falar. E não tem essa uniformidade. Quer ver um exemplo? Isso aqui eu fico meio pé da vida com o discurso evolucionista. É que passa-se a entender para as pessoas que está tudo muito bem arrumadinho. Eu comecei a dar o exemplo da Luzia, vou falar da Lucy e de um outro caso que aconteceu, se eu não me engano, foi em 1930. Quando você vai ao Museu de História Natural de Nova York, eu não sei, porque já tem muitos anos que eu não fui lá, mas a última vez que eu fui ao Museu de História Natural de Nova York, tem um busto na entrada de um doutor paleontólogo chamado Henry Fairfield Osborn. O doutor Osborn foi um dos maiores paleontólogos da América. E você tem um grande problema na evolução, que é o elo perdido. É o elo perdido. Você Que tem é o momento que saiu da água e exatamente. Que você tem aqui, por exemplo, o Australopithecus e você tem o Homo sapiens. Na verdade, nem é isso que você está falando, não. O elo perdido é qual foi o primeiro Homo sapiens. Entendi. Na verdade, não é isso que ele está falando também. Caralho! Não, é o seguinte, é que Então na fala aí, evolução, vai. o pessoal coloca lá bonitinho, eu não sei se as garrafinhas eles estão mostrando aqui na câmera. Tá. Né? Tá. Você vê naqueles livros de história lá, de biologia, tá lá, né? Vai o homem primitivozinho e tudo e tal. Já começa um furo aquilo ali, porque, por exemplo, coloca um homem aqui, depois o outro na frente, e o outro assim e o outro assim, tá bom? Passa-se a impressão que um foi transformando no outro. Eu já tenho um furo aí. Cadê a mulher? Como assim? Vai. Se é de um homem transformando no outro, É, tem porque- a espécie feminina. Cadê a espécie feminina? Não mas, tem. Mas tem. Não. Tem Pode sim. olhar, na maioria dos livros só traz assim, vai do outro. Mas é porque a gente vive numa sociedade que o homem meio que domina, então eles colocam e preferem exemplificar com um homem. Mas as mulheres também passaram, elas estavam lá no mesmo processo, pô. Agora vamos colocar pra você funcionar. Porque quando você coloca mulher, tem um problema aí. Qual que é o Você problema? tem que coincidir que esse camarada consiga uma fêmea que ele seja geneticamente, biologicamente par, que dá a liga, tá certo? E essa fêmea que dá liga, ela tem que se deixar acasalar com ele para gerar descendente fértil, tá bom? Só que essa fêmea, ela também tem que ter uma outra coincidência de um outro par que gerou aquela fêmea. E esse camarada também tem que ter um outro Não par. necessariamente, na verdade. Porque a gente, por exemplo, tinha os... qual que é o nome deles? Neandertal? Os Neandertais, exato. Eles eram outra subespécie dentro da genética, mas a gente era plenamente capaz de reproduzir com eles. A evolução... a gente pode ter tido, por exemplo, uma pessoa, um casal, que teve um filho, que teve um genes diferente, que deu, sei lá, a capacidade de pensar, vamos supor que foi fácil assim, rápido assim, eu não acho que foi um processo mais demorado, mas esses genes na pessoa é dominante, quando ela encontrou um parceiro, esse genes foi passado pro parceiro, entendeu? Através do filho. E aí, como o genes é dominante, ele vai sempre passando pra prole. E aí, se dois filhos pegam e fazem sexo com outros de uma espécie que era um pouco diferente, mas eles têm essa capacidade de reproduzir, e aí esse código genético dele pega e domina, e aí os filhos deles sempre vão ter. E aí, assim, você tem uma mudança... Concordo em gênero, parada. número e grau. Mas isso aí só funciona em duas situações. Em primeiro lugar, não tem nenhuma prova que Neandertal coabitou com outra raça que sobreviveu. Aliás, o Neandertal já entrou e já saiu da linhagem humana, da ancestralidade humana várias vezes. Várias vezes. Entrou e saiu várias vezes. O que eu Tem sei muitos é de que- biologia que o Neandertal nem aparece mais. É uma raça que se extinguiu. Ah, entendi. Dessa forma... Nem entrou. Ele não tá como o Australopithecus que está lá atrás. Sim, eu sei que existem, tipo, você faz aquele negócio 22andMe, que é um negócio de sequenciamento Sim, sim, sim. genético. Aham. E aí eles te dizem qual que é a sua porcentagem de DNA Neandertal. Tem como saber isso. Me lembra depois esse negócio de DNA que eu vou falar do parentesco com o macaco que deu 97%. Isso é um lance legal. Demorou. Mas aí vamos pegar aqui. Eu concordo com o que você falou da questão do gene dominante, recessivo, mais inteligente, menos inteligente. Mas isso só pode funcionar se eu tiver um casal da mesma espécie.